Dani, Oi, Gabi. E aí, tudo bem? tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô sim. Tô ligando Tudo aqui o Wi-Fi. certinho? Tudo ótimo. Muito boa noite a todos os espectadores. É com muita honra que eu abro mais um dia do nosso primeiro congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados. E essa semana, o De Frente com Gabriela Barreta DV, a abertura oficial é com Daniel Beck. Ele que é sócio do Novas Tecnologias do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Eu acho que ele travou. Deixa eu chamar novamente. Dani caiu. Foi, não, foi mal, a culpa foi minha, porque fiquei conectado no Wi-Fi e Estava aí fazendo as deu aquela. considerações suas, além de ser esse advogado inovador, disruptivo, doador, quantos artigos publicados aí, agregando valor à nossa carreira. Você que está fazendo a diferença em nível nacional. Muito obrigada pelo aceite, por ser essa abertura dessa semana que vai ser incrível. Pode se apresentar. Na verdade, você já me apresentou aqui, eu peguei um pedacinho. Eu queria agradecer a você, Gabi, por mais uma vez me dar esse espaço aí e estar fomentando as discussões tão interessantes. E, de novo, você já está cansada de ouvir isso de mim, mas eu fico muito feliz de ver uma mulher do Nordeste, sabe, trazendo isso, enfim, realmente revolucionando, trazendo isso, aí, como você falou, me falou, a nível Brasil inteiro. Parabéns, e, enfim, continue e pode me convidar sempre, que vai ser sempre um prazer participar. Perturbo, eu perturbo. Vamos juntos. Para abrir, me fala um pouquinho se a Lei Geral de Proteção de Dados é uma inovação no cenário legislativo ou é proveniente de normas anteriores? Como funcionava essa proteção até a aprovação da LGPD e qual o objetivo principal que você considera essa transformação que vai ser a partir de 2020? Essa é uma pergunta que é muito comum. Na verdade, o que eu gosto de falar muito é que muitas das obrigações que estão ali inseridas na LGPD, a própria Constituição da República, o Código de Defesa do Consumidor já regulavam. Vocês falando aqui do século passado, né? Só que, obviamente, o paradigma científico era outro. Então, embora você possuísse previsões, a gente possuísse previsões ali como, por exemplo, o dever da informação, a proteção à privacidade e à intimidade, a gente precisou de novas normas, né, que fossem acompanhando a evolução a evolução da tecnologia, sobretudo o advento da internet, o fomento do comércio eletrônico, a era das redes sociais e não é à toa que a gente teve o Marco Civil e o decreto que regulamentou ele. E o Marco Civil ele já protege bastante os dados pessoais. O que a gente vê na LGPD é que ele é uma lei baseada no GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é uma legislação de 2015, que entrou em vigor em 2018, já baseada na Diretiva de 95, bem antiga, vocês verem assim, a Diretiva de 95 ela já era bem para frente, a Diretiva da União Europeia, o GDPR é uma evolução da Diretiva, e agora o que a gente tem é essa Lei Geral de Proteção de Dados que serviu para alinhar o Brasil com o resto do mundo, né? Trazer o Brasil, pelo menos, para o bloco europeu de alto nível, de alto padrão de proteção de dados. Muito diferentemente dos Estados Unidos, que hoje está penando para aprovar uma lei federal, a gente não sabe que sentido os Estados Unidos vai aprovar uma lei federal, mas a LGPD ela representa muito mais um marco cultural do que efetivamente um marco legal. Até, de novo, como eu falei, muitas das obrigações ali, os deveres que estavam contidos na LGPD já eram acobertados ainda que de forma genérica por outras legislações anteriores. Não sei se eu fiquei Maravilha. claro, todo mundo entendeu? Perfeito, foi perfeito. Agradecer a todos os presentes. Estou perguntando se vai falar do artigo 13 sobre direitos autorais. Vou Assim, colocando eu conheço o aí. artigo 13 é extremamente polêmico, mas especificamente direitos autorais, então eu não vou me aventurar a falar, pelo menos não hoje, sobre ele, porque, enfim, ainda tem que ler bastante, é uma questão extremamente controvertida, até envolvendo essa questão de dados, né, e tecnologia. Tem até uma discussão muito grande se o YouTube ele vai bloquear a Europa, né, do acesso, justamente por causa do artigo 13. Mas acho que depois a gente, quem sabe, a Gabi organiza um congresso de propriedade intelectual e a gente fala sobre isso.
e eu chamo alguém mais qualificado que eu para falar sobre propriedade intelectual, sobre direito Que autorais. isso, outras pessoas perguntando quem é você. Se você ainda não segue, você está perdendo oportunidades, não só de insights de direito, que ele fala tanto de inteligência artificial, quanto de jurimetria, dessas novas tecnologias, e bem como os melhores eventos. Ele é um dos que participa da coordenação, faz parte aí da B2L também. Segue Daniel Becker. Dani, fala também como garantir a proteção de dados das partes no processo judicial e administrativo, no caso de um cliente meu em face da outra parte, e bem como do seu advogado. Eu acho que, na verdade, o primeiro ponto, a gente tem uma exceção para o tratamento de dados quando a gente está falando de processo judicial. Então, o próprio processo judicial, você tem um inciso das hipóteses de exceção do consentimento que cobre processos administrativos, judiciais e procedimentos arbitrais. Quando você está com os dados do seu cliente, enfim, os dados do processo que envolvem dados pessoais, às vezes uma lista de funcionários, por exemplo, então, uma ação trabalhista, os dados de testemunha, que não deixam de ser dados pessoais, você tem que tomar todos os cuidados para proteger esses dados, tal como o Marco Civil prevê e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é muito mais uma questão de cibersegurança, de segurança cibernética, que efetivamente proteção de dados. Porque eu, como advogado, posso tratar esses dados sem necessitar o consentimento, porque ali eu estou em estrito cumprimento do dever, tenho um legítimo interesse em tratar esses dados. Então, eu acho que seria muito mais uma questão de cibersegurança. E essa é uma questão que eu venho falando já há muito tempo. A gente não vê muitos advogados preocupados com cibersegurança, né? E dois dos maiores escândalos dos últimos tempos, que são o Panama Papers e o Paradise Papers, começaram histórias de advocacia. A gente teve diversas histórias de advocacia de proporção global sendo invadidos nos últimos anos. Então, o menor que seja, às vezes, o seu negócio, você se preocupar com isso, você criptografar os seus aparelhos, o seu celular, o seu laptop que você vai usar para viajar. Porque ali e aí, quando a partir do momento que você perde aquilo, não deixa de ser um incidente, né? Um vazamento, não deixa de ser um vazamento, é um incidente. Então, você provavelmente vai ter que avisar seus clientes, vai ter que avisar todas aquelas pessoas, de acordo com a lei, que tinham dados pessoais naquele seu dispositivo. Então, isso é muito delicado. Agora, do ponto de vista do processo em si, para mim, é bem tranquilo. A lei ela cria uma exceção para isso. Agora, eu acho que a grande preocupação dos advogados, sobretudo com a vigência dessa lei, é a preocupação com a cibersegurança. E hoje se fala, né, que crimes cibernéticos são vendidos como serviço na internet, na Deep Web. Você paga para hackear em história de advocacia. Então, essa vai virar uma preocupação cada vez mais crescente. Perfeito. Outras pessoas estão perguntando a respeito se é uma preocupação isolada, uma ação isolada, o maior problema ou coletivo? Como, perdão? Pode falar. Outras pessoas estão perguntando se o maior problema vai ser uma ação isolada ou coletiva. Acho que você vai falar mais aqui. Eu acho que, na verdade, eu até pretendo falar um pouco sobre isso no final, mas o contencioso envolvendo proteção de dados, envolvendo privacidade, ele vai vir por diversas formas. Ele pode vir tanto por defensorias públicas, tanto pelas ações civis públicas, tanto por ações individuais de pessoas naturais, associações, como a gente já tem alguns casos, associações que ajuizaram ações civis públicas. Então, até porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela fala especificamente isso, que as partes podem buscar reparação tanto pela via coletiva ou individual, copiando exatamente o que o Código de Defesa do Consumidor fala, mostrando quanta sinergia tem entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. Maravilha. E me fala, considera públicos os dados pessoais em processos judiciais? Esse foi de um grupo, o GT de Direito e Novas Tecnologias, da Associação Loutops Brasil de Advogados, aí fazendo a diferença, no qual eu sou coordenadora e presidente. Agradecer a participação desse espectador. A dúvida dele era essa, se considerar públicos os dados pessoais em processos judiciais, se houver risco de dano à intimidade ou à privacidade, basta que a parte requeira ao juízo a decretação de segredo de justiça, tal como autoriza o CPC? Qual a tua opinião? Assim, eu comentei isso num artigo para o Jota. Quem quiser ter acesso, o nome do artigo chama Injustiça Digital, o processo é público, só que não. E a gente discute essa questão da abertura dos dados públicos, dos processos judiciais, abertura dos dados dos processos judiciais,
para a gente poder explorar esse potencial gigantesco que a gente tem, né, na justiça brasileira. São os nossos 80 milhões de processos, enfim, os dados que está todo mundo cansado de ouvir falar. Só que, assim, essa questão é bem complexa. Embora eu tenha colocado isso no texto, eu até bati uma bola com o Bruno Ferguson antes de falar antes de dar essa declaração, mas eu, de fato, entendo que os dados que estão no processo judicial, eles são dados tornados manifestamente públicos, você pode utilizá-los e, como bem você mesmo falou, caso haja alguma lesão, algum perigo, né, uma ameaça de lesão à privacidade e intimidade, você tem que justificar isso para o juízo, e o juízo vai, de acordo com o livre convencimento dele, decretar o segredo de justiça ou não, né? Porque o processo, ele tem... E aí tem essa discussão, se o que é de fato público, são os atos processuais ou as peças processuais, é muito uma questão de interpretação, né? A minha interpretação é que o processo inteiro é público. Mas a gente vai falar que apenas os atos processuais são públicos, ou seja, você só pode ter acesso aos andamentos. Eu não me enxergo dessa forma, mas assim, é minha opinião apenas, e quem quiser discordar, pode discordar à vontade. E aproveitando o ensejo que você falou do artigo, inclusive, tem um Simpla rolando para que todos os artigos, aqueles artigos que eu estou lendo, dos entrevistados, todos os materiais que eu estou recebendo de alguns e-books gratuitos, eu vou enviar para todas as pessoas que fizeram o cadastro, inclusive esse artigo do JJ, e que fala de uma afirmação, e que eu acho que foi até em parceria com o Eric Navarro, salvo engano, esse artigo que você publicou. Fala, é preciso lembrar que o acesso à justiça não depende necessariamente do acesso à justiça com J maiúsculo. O que você queria explanar a respeito disso para que o nosso espectador pudesse entender? Na verdade, o termo que eu uso, né, isso daí foi licença poética do Eric para colocar a justiça em maiúsculo, mas o que eu digo é o acesso à justiça e o acesso ao poder judiciário. São duas coisas diferentes. Então, o acesso ao poder judiciário é espécie do qual o acesso à justiça é gênero. Você pode garantir o acesso à justiça de diversas formas. E uma coisa que eu defendo bastante, e aí não falando nem tanto de proteção de dados, saindo um pouco falando mais sobre quase constitucional e processo civil, é a questão do uso dessas informações, uso dos dados, e aí, na minha opinião, tornados manifestamente públicos do Poder Judiciário, para a gente poder abrir esses dados e trazer mais informação e democratizar essa informação para a população. E aí, quando eu falo acesso à justiça, acesso à justiça de forma ampla, é você saber quais são os seus direitos, você entender o que está sendo discutido na justiça, é você pensar duas vezes antes de levar uma demanda para o Poder Judiciário para receber ou não, depois de alguns bons anos aguardando aquela resposta. Então, você está ciente dos seus direitos. Eu acho que para todos os lados, você entender o que ao menos de uma forma menos assimétrica, qual é a jurisprudência pacífica sobre aquele determinado tema, isso traz a justiça para próximo da pessoa, sem a pessoa precisar se deslocar até aquela torre de marfim, que são os tribunais, né? Aquela coisa que fica distante, que a parte que a pessoa não entende, a pessoa natural, o leigo, né? Não entende. Então, eu acho que é um pouco por aí. Aproximar, né? Mais da justiça. Isso. Perfeito. E eu já tô com pena, tem uma seguidora nossa maravilhosa. Carol, eu tive que fazer a tua pergunta, tá? Vou pular. Vai ser a respeito de o que você acha sobre a quebra do pedido, a quebra do sigilo do pedido do Google no caso da Marielle. Ela que já perguntou tanto, já pediu tanto aqui no direct. Manda um abraço aí para ela, porque ela gosta bastante de você. Carol. Excelente pergunta. Em relação, isso não é uma questão envolvendo proteção de dados pessoais, né? Tanto, na verdade, só apenas um aspecto da lei. A lei ela excepciona como exceção ao consentimento o uso dos dados para fins de investigação criminal e pelo poder público para garantia de segurança pública. Eu não entendo exatamente para exercício de poder de polícia, né? Essa é a ideia do artigo da exceção, que é o inciso, mas eu não lembro exatamente o que a LGPD fala. Então, assim, foi totalmente dentro da lei, né? Eu não acho que foi genial, acho que tem uma questão curiosa, aquela questão dele ter deixado o celular com outra pessoa para conseguir um álibi. Eu não sou um especialista em direito criminal, mas o que eu posso dizer é que não violou a LGPD. Até porque ela sequer está em vigor, né? Mas assim, não violaria a LGPD. Só isso que eu posso falar. Talvez um especialista em segurança cibernética e crimes digitais possa falar muito melhor do que eu. Boa. Em relação à sua opinião sobre publicidade restrita da comunicação ou do uso compartilhado de dados pessoais,
entre órgãos e entidades de direito público imposta pela lei pode tornar inviável o exercício regular de algumas ações públicas, como as de fiscalização, de controle, de polícia administrativa? Na verdade, essa possibilidade está sendo muito controvertida, né? A questão do uso de dados, do tratamento de dados pelo poder público. A gente não sabe como é que isso vai ser feito, se a gente está falando também das estatais, e aí as estatais elas vão competir concorrer na atividade econômica como as empresas privadas, tradicionais. Então, eu acho que a gente vai depender muito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para regulamentar como isso vai ser feito. Então, assim, sobretudo sobre esse ponto, assim, toda vez que a gente fala sobre, pelo menos eu falo sobre isso, eu deixo muitas perguntas, muitos questionamentos, porque, como vocês analisarem a legislação, ela não deixa muito claro qual vai ser, como é que isso vai se dar. E a minha grande preocupação que eu expresso aqui para vocês é a questão dessa desoneração dos entes públicos, sobretudo as estatais, né? Tanto a Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas. Porque elas estão abarcadas por essas exceções ou não. Então, essa eu acho que inclusive é um tema bem interessante para quem quiser escrever um artigo e discutir. Boa. Agradecer a todos os presentes, inclusive o Matheus, que ele é o advogado mais novo do país, viu, gente? Já foi nosso entrevistado no Vime Lei de Brasília. Muito boa noite para você. E sobre a suspensão do funcionamento de banco de dados e ainda a proibição do exercício de suas atividades por conta de infrações à nova lei, quais as suas considerações? Então, eu gosto muito de falar que para a gente discutir consequências práticas, né, aplicação de sanções, ações judiciais, a gente tem que olhar muito para o que está acontecendo na Europa agora. A gente tem poucas multas aplicadas na Europa com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o que inspirou a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Nenhuma multa determinou que fosse encerrado o tratamento de dados, suspenso o tratamento de dados durante algum tempo. As autoridades europeias elas não são equipadas para fiscalizar as empresas. Muita gente, né, diz, e eu concordo em certa parte, que o grande alvo da legislação e das autoridades de proteção de dados dos Estados-membros da União Europeia é fiscalizar a Big Tech, isso é, as grandes empresas americanas de tecnologia. Aqui no Brasil, a gente está nessa confusão para saber como é que vai ser, qual vai ser a formação da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A própria natureza jurídica dela tem sido alvo de muitas discussões. E aqui no Brasil, eu acho que esse exercício vai ser feito, sobretudo o exercício de fiscalização, em um primeiro momento, vai ser feito pelos indivíduos, né? E eu digo assim, através de ações individuais, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é relativa a uma conscientização, né, do público como um todo. Hoje, embora a gente tivesse o Marco Civil, como eu falei, até o próprio CDC, a Constituição, agora é o momento que as pessoas estão se preocupando muito com isso. Não lei de proteção de dados, mas dados, foi um assunto do Enem no ano passado, né? Então, assim, é um momento que a sociedade toda está preocupada com isso. O caso Snowden, Cambridge Analytica, o Wikileaks, agora o Assange preso, está todo mundo olhando muito para isso. Além disso, a gente vai ter o Ministério Público agindo muito forte, a Defensoria Pública agindo muito forte e associações. Provavelmente, determinadas medidas vão ser pedidas. Eu já atuei num caso, trabalhei muito tempo com petróleo, em que foi pedido pelo Ministério Público a suspensão da licença de comercialização de combustível de uma determinada empresa. Sim, se essa empresa parasse de vender combustível, simplesmente o Rio de Janeiro ia parar de funcionar. Era inviável. Então, realmente, você pode pedir para o Google parar, aplicar uma multa para o Google parar de tratar dados. Assim, é inviável, entendeu? Assim, eu acho que ninguém vai conceder uma decisão dessa em tanta consciência, até porque qualquer atividade é um tratamento de dados envolvendo dados pessoais, né? Eu brinco que a nossa lei, ao definir tratamento de dados, ela aparece até a lei de drogas, né? Que ela fala de usar, portar, anunciar, vender. Então, qualquer coisa que você faça com dados, inclusive armazenar, né? Porque o tratamento, ele dá a impressão de que é sempre um ato ativo, né? Só que o tratamento envolve também atos passivos, né? Que é só o fato de você ter armazenado aquilo que você já está tratando o dado. Então, você pedir o que a pessoa vai fazer, né? Vai botar aquilo ali, vai desligar, vai puxar a tomada do servidor. Então, eu acho complexo. Embora seja uma das últimas multas, né?
previstas na LGPD como a ser aplicada, possivelmente aplicadas pela autoridade. Então, na prática, eu vejo isso difícil de acontecer. Perfeito. Agradecer a participação do Tiago. Pelo visto é um cearense que está dando boas colocações. Você fala, ele sempre acrescenta algum posicionamento e sempre muito, muito lúcido. E quais as perspectivas para conciliar a LGPD e a nova lei do cadastro positivo? Então, a lei do cadastro positivo, essa última alteração dela, né, que existe duas visões sobre essa nova alteração da lei do cadastro positivo. Uma delas é que ela vai aumentar o mercado de crédito, ela vai diminuir o número de pessoas excluídas do sistema financeiro. A outra crítica é a ausência de transparência de onde esses dados vão ser obtidos. Eu acho que a LGPD e o cadastro positivo, na minha opinião, pelo que eu conheço da lei, pelo que eu conheço da LGPD, elas não colidem porque a nossa lei é extremamente favorável à proteção do crédito, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela coloca como exceção ao consentimento à proteção do crédito, e isso pode ser interpretado do momento como ela está lá, de forma mais ampla possível. Então, no momento como ela está, a Lei Geral de Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados são extremamente compatíveis. A questão é saber como daqui para frente isso vai ser interpretado pelos tribunais ou pela própria autoridade. Então, se você pegar a Lei Geral de Proteção de Dados, olhar exceções ao consentimento e ler lá, a proteção do crédito, ela é ampla, ela dá total exceção ao consentimento para fins de proteção de crédito. E a Lei do Cadastro Positivo é por uma questão um pouco mais específica. Então, essa é a minha opinião. Maravilha. E qual a sua opinião sobre o futuro da proteção de dados nos tribunais brasileiros? Principalmente esses últimos eventos que aconteceu, né? Tanto o ataque de hackers no CNJ, foram vazados inúmeros dados de pessoas. Qual o teu posicionamento frente a isso? Eu acho que assim, o primeiro ponto, que acho que é o que chama a atenção de todo mundo, são os vazamentos, né? Os incidentes, os vazamentos. A gente tem diversos casos aí que ficaram famosos, foram noticiados. A gente já vê hoje no Brasil uma proatividade do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, através do Frederico Serói lá. Ele tem sido um grande nome aí do ponto de vista de proteção de dados e privacidade, instaurando diversos inquéritos contra as empresas. Basta ocorrer um vazamento, você pode ter certeza que logo após o Frederico Serói lá e a comissão dele de proteção de dados vai estar instaurando um inquérito para apurar as condições, o que é muito legal ver essa conscientização e essa preocupação no Brasil. E aí é curioso, né? Se você for ler a portaria de instauração do inquérito, ela sempre fala lá, as bases que ela utiliza para a instauração do inquérito são a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil, como eu falei aqui. Então, ele sequer usa a Lei Geral de Proteção de Dados para corroborar, para subsidiar os inquéritos dele. Então, assim, é um movimento que você vê mais concentrado no Distrito Federal, mas que ele vai se espalhar, até porque existe uma dúvida de competência, mas, em princípio, diversos ministérios públicos podem fazer justamente por conta da ubiquidade dos dados, né? Como você tem, às vezes, a ubiquidade do direito ambiental, que às vezes um determinado evento ambiental ele atinge mais o Estado, no incidente cibernético você pode ter dados de uma pessoa do Acre, outras pessoas, enfim, do Ceará, outras pessoas do Rio de Janeiro, outras pessoas do Rio Grande do Sul. Então, existe essa ubiquidade. Então, é uma questão muito mais complexa do que eu estou dizendo aqui, mas é mais ou menos essa a ideia. De novo, a Defensoria Pública também tem legitimidade para propor essas ações. Associações que tenham um interesse social semelhante, que tenham um interesse social focado na proteção do consumidor, na proteção dos usuários da internet, também tem legitimidade, e sem contar as ações individuais que cada indivíduo pode vir a juízo. É muito importante você pensar nas hipóteses de tentar obter o máximo de leniência possível, mostrar que você adotou todas as medidas possíveis para evitar aquele vazamento. Você tomou as medidas tanto preventivas quanto repressivas para conseguir notificar as pessoas. Porque uma coisa que eu li e eu acho muito curiosa, e é muito verdade, existe hoje ainda muito pouca sensibilidade e empatia quando um ataque cibernético acontece. A primeira coisa que a gente pensa é falar, nossa, armazenar meus dados sem nenhum cuidado, mas a gente tem que entender que a tecnologia ela evolui e é muito difícil você conseguir acompanhar, porque ao mesmo tempo que a tecnologia evolui,
as brechas aumentam, quanto maior a conectividade, maior a vulnerabilidade. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para esses vazamentos. Obviamente, não podem ser não podem ser tratados como normais, mas a gente tem que ser tratados como eventos que podem vir a acontecer, porque faz parte, e essa é a tecnologia que a gente vive hoje. Eu lembro que eu trabalhei num caso há um tempo atrás que envolvia enfim, um hotel que estava todo conectado e houve uma invasão hacker que prendeu todo mundo dos quartos e o hacker pediu um resgate via Bitcoin. A solução que o hotel arranjou, né, que ele pagou, o resgate foi substituir todas as fechaduras por fechaduras analógicas, tirar as fechaduras digitais conectadas à internet. Então a gente voltou, né, tivemos que dar um passo atrás, por causa do risco da conectividade. Outro ponto são a questão dos exercícios dos direitos previstos na lei. Os exercícios previstos na lei, eles estão, falando alguns aqui, o direito à exclusão, o direito à retificação, o direito à portabilidade. Então, o que a gente vai ver vão ser pessoas exercendo esses direitos, na medida que esses direitos vão chegar ao conhecimento comum, e as empresas vão ter que estar preparadas para responder esses exercícios de direito. Caso contrário, as pessoas vão, com certeza, a gente conhece, a gente sabe como é que é a nossa justiça, ela é uma justiça de fácil entrada, de fácil acesso. Certamente, caso as empresas não criem mecanismo para conseguir responder a esses pedidos de exercício, certamente vão acabar gerando passivos gigantescos. Então, é muito importante, nesse tempo que existe até a lei, que as pessoas se preparem, porque esses pedidos vão vir, sejam eles legítimos ou ilegítimos, eles vão acontecer para testar essas empresas, ou enfim, apenas porque as pessoas querem exercer aqueles direitos. Outra questão muito importante é o consentimento. Hoje, as empresas não têm o controle do consentimento, grande parte delas, então as empresas vão ter prova do consentimento, porque o ônus da prova recai sobre elas. Então, não adianta você ter dado consentimento se a empresa não conseguir provar que você deu consentimento, é como se você não tivesse dado, e a empresa vai responder sobre isso também. De novo, isso pode gerar demandas tanto coletivas quanto individuais. Outra questão interessante também é que uma empresa que ela vende passagens aéreas na internet, né? Ela sofreu a instalação de um inquérito aqui no Rio de Janeiro por uma suposta atividade de discriminação dos usuários através de geoblocking e geopricing. Essa empresa que vende passagens aéreas, ela estava discriminando usuários no Brasil em detrimento de usuários na Argentina, né? Estava cobrando mais de usuários brasileiros que usuários argentinos. E para um brasileiro, acho que não tem coisa pior do que ser cobrado, né? Do que tomar voto de argentino, né? Argentino pagando menos. Não, estou brincando. Mas, enfim, isso resultou numa multa para essa empresa. Hoje existe uma ação na justiça contra essa empresa justamente por conta dessa prática, dessa suposta prática adotada que está sendo discutida. E isso é curioso, assim, a gente vê coisas que jamais imaginadas, né, chegando ao Poder Judiciário. Outra coisa que eu acho que as pessoas têm que ficar bem atentas é a questão do seguro cyber. A gente teve, com a explosão da Lava Jato, o seguro DNO, o seguro de executivos, né? Agora a gente vai ter, já existe um crescimento gigantesco pelo seguro de cyber, seguro cibernético. Não tem previsão para esse seguro parar de ser procurado, cada vez mais as empresas vão buscar esse seguro. E é muito importante, porque a regra do seguro cibernético vem sendo interpretada lá fora como, enfim, outros tipos de seguro. Você tem que cumprir a legislação. Caso contrário, você sequer vai poder acionar a sua apólice. Então, se você não conseguir demonstrar que você cumpriu a legislação, no caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, você não vai poder acionar a sua apólice. Então, isso vai criar uma situação bem complexa. Alguns casos também que eu tenho visto no exterior envolvem direito à concorrência. Enquanto uma empresa que ela viola as leis de proteção de dados num determinado mercado, as concorrentes ajuizando demandas contra ela por concorrência desleal, porque aquela empresa não adotou os cuidados, não fez as implementações necessárias, ou seja, não gastou dinheiro se preparando para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados de determinado país. Então, ela concorreu de forma desleal, porque ela estava concorrendo, mais ou menos quando uma empresa sonega tributo e as concorrentes vêm em cima dela porque ela sonegou tributo. Então, esse é um novo contencioso que vai surgir também. Esse é o meu ponto de vista. E eu acho que, no mais, assim, tem um pouco de exercício de futurologia também. Eu acho que a gente depois pode fazer alguma coisa focada em cada indústria, enfim, impactos na indústria de hotelaria, impactos nas companhias aéreas, mas acho que falando de forma genérica, é um pouco isso. Foi super lúcido. Você fez um paralelo tanto nas empresas privadas quanto nos tribunais.
Tiago aqui está perguntando se sai mais barato criptografar tudo. Não, não, não. Olha, a criptografia é uma coisa cara e não é tão simples, né? Então, assim, dependendo da quantidade de dados que você tiver, né, e aí existem vários tipos de criptografia. Você tem a criptografia ponta a ponta, você tem a criptografia no local, por exemplo, pode ser um HD externo, você criptografa aquele HD externo, você pode criptografar apenas um arquivo, você pode criptografar a transmissão das mensagens. Se eu tentasse te aconselhar alguma coisa relacionada à criptografia aqui, eu poderia ser até preso por malpractice, né? Porque eu não sou um especialista, eu não sou um técnico na área de tecnologia da informação, eu sou advogado, mas a criptografia, assim, ela ajuda muito em diversos aspectos, mas você tem que consultar alguém de segurança da informação que possa te auxiliar. Uma pergunta bacana também é se as empresas serão punidas. Faz parte. Se as empresas serão punidas pelo roubo dos dados ou pela divulgação após o roubo. Bacana também. Assim, do ponto de como está a lei, só o fato do seu dado ter sido chegar às mãos de terceiros que não autorizados, você já teria um pleito. Seus dados serem divulgados, pior ainda. Isso tudo depende também dos dados que vão ser divulgados. Divulgam lá, por exemplo, o meu e-mail, o meu nome. Qual é o dano que isso me causa? Talvez eu vou falar, olha, eu não queria que chegasse na internet, mas já está na internet. Se botar meu nome lá, você acha meu nome e meu e-mail. Agora, outra coisa é divulgarem qual é o seu partido político, enfim, sua religião, as chamadas dados sensíveis, né? Que a lei ela cria um rol lá dos dados sensíveis. Os dados sensíveis com certeza vão ensejar uma reparação, um dano muito maior. Né? Perfeito. Nani, eu só tenho que agradecer a sua participação. Foi de suma importância. E mais sucesso, mais contribuição aí com seus artigos, com suas palestras, sempre dando aula. E é isso. Agradecer a sua colaboração, sempre a sua disponibilidade com a gente. E aproveita todas as oportunidades aí que o Brasilzão tem muito que aprender contigo. Foi de grande valia à noite. E é isso. Não, eu vi que tinha várias perguntas aqui, só que eu tinha que prestar atenção, tinha que te responder. E aí eu também não queria deixar as pessoas no vácuo. Então, enfim, se vocês quiserem mandar para a Gabi ou mandar para mim, enfim, eu vou responder tudo que eu puder. Obviamente, se eu souber, por exemplo, pergunta de fotografia, que foi uma excelente pergunta. Enfim, é uma pergunta que eu não consigo responder com a profundidade que merece, né? Mas, enfim, outras perguntas eu vou tentar responder no que eu puder, enfim, no que for possível eu vou... E uma bem interessante também é a respeito das criptografias. Se, além disso, os contratos bem feitos em termos de consentimento, quais seriam as outras opções? Achei também essa pergunta interessante. Eu acho que, assim, falando de compliance da Lei Geral de Proteção de Dados, só para concluir, eu já até acho que me estendi, né? Mas como é uma pergunta muito interessante, eu acho que, na verdade, é um dos assuntos mais interessantes da lei. Eu acho que, primeiro, a empresa ela tem que entender o que ela tem no banco de dados dela. Onde estão meus dados? Elas estão no jurídico, estão no comercial, estão no computador da secretária, do atendimento. Então, primeiro é você mapear onde estão esses dados. Depois você vai entender, você vai classificar esses dados, saber se esses dados eles têm consentimento. Ok, tem consentimento, ótimo. Não tem consentimento? Em qual hipótese de exceção do tratamento eles se encontram? Esse dado eu posso utilizar porque eu tenho, porque ele serve para execução de um contrato. Ok, esse dado aqui é para cumprimento de uma obrigação legal, como, por exemplo, uma obrigação perante o fisco. Esse dado aqui, eu tenho legítimo interesse, que é uma cláusula aberta que a gente pode sempre fazer aquele gol de mão com legítimo interesse. E você vai tirando aquelas hipóteses. A partir do momento que você desclassificou, aí vai caber de cada empresa, fazendo uma análise não só jurídica, mas de risco, eliminar aqueles dados que não estão cobertos por nenhuma das hipóteses da lei. E aí, depois desse momento, você vai reorganizar um workflow para recebimento de dados novos e você evitar que esses dados fiquem perdidos. E, de novo, sobretudo se você trabalhar em B2C, diretamente atendendo ao consumidor, você tem que criar um workflow para poder receber esses pedidos de exercício dos direitos da lei, que vão ser extremamente importantes, para esses pedidos não ficarem perdidos na empresa, enfim, entrarem pelo saque, pela ouvidoria, não chegarem até o jurídico, enfim, entrarem por lugar, chegarem por correio e a empresa não ter como responder. Então, acho que é um pouco isso. Eu vi que ele falou, alguém falou aqui passando, 99% da lei é criptografia? Não, na verdade não. Na verdade, criptografia é relativa à parte de segurança. Relativa à parte de segurança da lei. E a parte de segurança é uma parte muito importante da lei, mas não é tudo.
E a última, para finalizar a nossa noite, do Maurício, que sempre nos acompanha toda a live, meu muito obrigada, fala um pouco da inteligência artificial e da proteção de dados. Eu sei que a sua expertise, eu lembro de um post seu, você falando que o que iniciou foi os teus estudos do direito foi exatamente a inteligência artificial e aquilo me chocou. Que eu estou participando de alguns grupos que o foco é esse mesmo. Eu tenho certeza que você pode falar com Na verdade, o Thiago propriedade. sabe muito, mas são limitadas pelas empresas. Tá? Não, perfeito, Gabi. Assim, a parte mais interessante que envolve inteligência artificial e proteção de dados é uma hipótese do artigo 20 da lei, né, que é a questão do direito à revisão e à explicação sobre decisões automatizadas. O tempo todo a gente está sendo perfilado, né, por algoritmos. O Netflix ele recomenda filme que a gente quer ver, o Waze ele vai recomendar o caminho que a gente vai tomar. Enfim, existem diversas decisões que são tomadas sobre a gente. Os algoritmos já dominam nossa vida, a inteligência artificial já domina a nossa vida, embora ela não precise nem ser inteligente para fazer isso. Mas esse dispositivo da lei, que ele vem lá da diretiva de 95, passou pelo GDPR e hoje está na LGPD, ele autoriza que a parte, caso haja alguma decisão automatizada que afete seus interesses, ele pode pedir a revisão dessa decisão. Na verdade, não por um ser humano, a MP tirou a possibilidade do ser humano, mas ele pode pedir a revisão ou obter informações sobre os critérios utilizados sobre a tomada daquela decisão. Esse é um assunto extremamente complexo, não tem resposta. Primeiro porque essas decisões elas são tomadas de forma automática, ou seja, por algoritmos que se autoprogramam, então você fazer a engenharia reversa dele, isso é muito difícil. Não é uma coisa trivial. Do ponto de vista operacional, é uma coisa cara. E o que a gente não sabe como é que vai se dar o futuro é porque a lei europeia ela fala de decisões automatizadas que afetem a pessoa juridicamente, a nossa lei fala que afetem os interesses. Então a nossa lei é uma cláusula mais aberta ainda. Eu tenho um artigo publicado sobre isso com a Isabela Ferrari na RT, quem quiser eu posso mandar também, não sei se a Gabi já tem, se ela não tiver, eu vou enviar. E aí eu tento me debruçar um pouco sobre isso, mas é uma questão extremamente controvertida e pode dar muito pano para manga. A gente vai depender profundamente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e dos nossos tribunais para entender como é que esse artigo vai ser interpretado. Bem, espero não ter falado rápido demais, porque eu tenho esse problema. Foi maravilhoso. Agradecer até a participação do Dr. Rodrigo Marques, que vai ser um dos nossos entrevistados também nessa semana incrível. Guardo todos vocês, todos os dias conosco, cada entrevistado, mais expert no assunto que o outro. Dani, eu só tenho que agradecer todas as vezes que eu contei com você, todas as vezes da disponibilidade, das dúvidas à noite, escrevendo livro, você é sempre muito cortês. E é isso, gente. Ele é isso aí. É essa pessoa que ele está demonstrando na live, doador, e vai lá, e que quer tirar dúvida no direct, e que quer compartilhar artigo. E sucesso. O resultado disso não pode ser outro além de sucesso. É isso que eu te desejo. Pô, vai tapando a câmera aqui, pô, tô ficando com vergonha aqui. Muito obrigado de verdade pelas palavras e sabe que se existe alguma admiração aqui, ela com certeza é recíproca. E parabéns, enfim, vamos continuar com isso. Parabéns pela essa iniciativa de realmente mover montanhas, juntar assim, várias pessoas de diversos lugares do Brasil para discutir um tema que está super em voga. Enfim, só tenho que dizer para você, cara, continue com o seu trabalho sensacional e sendo essa advogada maravilhosa aí que representa muito bem o Nordeste, representa muito bem as mulheres e show. É isso, parabéns. Tamo junto, tamo junto. Isso tudo, esse de frente com o Gabi é meu inconformismo, eu não posso ir para todos os eventos, eu quero saber um pouco mais, eu quero ler artigo. E por que ser tão egoísta assim, dar oportunidade de vez em voz a todo mundo? Eu acho que isso é colaborar, isso é que é missão, isso é que é valor. No final a gente não leva nada além disso. Essa troca de network, de contato e de energia. E a nossa sempre foi muito positiva. E é isso, gente. Meu muito boa noite a todos. Muito obrigada por todo o feedback positivo aí. E vai correr, segue o Dani, põe direct, põe as dúvidas aí. Tamo juntos. E eu aguardo vocês até amanhã. E é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau.